Saulo sendo gravado para a criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Eu estou gravando com a turma ao vivo aqui na minha frente. Se você estiver vendo esse vídeo por acaso na internet, só Deus sabe como é que você achou esse vídeo. Ele é não listado e ele foi feito exclusivo para os alunos de jogos, para eles poderem usar como material de revisão e material de referência. A gente está aqui na introdução à ferramenta de terreno, né? Que a gente resolve todo dia, algumas correções, algumas coisas. Eu esqueci de instalar a Unity. Está instalando agora. E a internet não está contribuindo muito com a velocidade dela. Então eu vou começar invertido. Em vez de eu começar pela ferramenta da Unity, eu vou começar pelo Blender. Normalmente eu começo pela Unity e aí depois eu vou pro Blender, né? Dessa vez eu vou começar invertido, eu vou começar pelo Blender. E aí depois eu vou para a Unity, beleza? Só inverter aqui, o conteúdo é o mesmo, só estou mudando a ordem dos tratores. Então, antes de ir pro Blender, eu quero uma imagem do relevo que eu vou fazer. Eu não vou escolher nenhum lugar específico, não. Eu vou deixar... O fato de eu estar gravando uma aula, né, e ter uma certa liberdade para experimentar os recursos, eu vou escolher um lugar agora. Então, eu vou procurar um height-mapper. Um height-mapper. Um height-map generator. Né? Eu geralmente uso esse Tangram height-mapper. Tem muitos anos que ele está ali em pé, firme e forte, então eu acabo usando ele, mas deve ter outros que são melhores. Deve ter outros que são mais legais. Mas eu uso esse há bastante tempo, eu sou uma pessoa velha e cheia de hábitos. Eu vou usar esse Tangram height-mapper. Vou começar por aqui. Para o cenário da Unity, eu começaria por aqui também, tá? Não se enganem. Para fazer o cenário da Unity, eu começaria por aqui. Que é a ideia de não começar o terreno do zero, mas começar o terreno a partir de uma base pré-definida. Deus abençoe, que a gente vai ter o mapa mundi lendo aqui. Só Deus sabe como é que está a internet aqui. Né? Tudo que a gente usa na internet. Se der ruim, não tem problema não. Porque eu deixei um height-map salvo aqui, tá? E o que eu quero fazer aqui? Eu quero achar um lugar no mundo qualquer. Tá? Provavelmente eu iria querer achar uma latitude, longitude específica. Se eu quero uma localidade específica no mapa, eu pego lá o valor de latitude e longitude. E aqui eu tenho um valor se não me engano, de zoom ou de escala, né? Então, e aí ele vai demorar um pouquinho, isso é um pouco por causa da internet que a gente tem. Mas enquanto ele pensa, deixa eu abrir porque a gente anda ligeiramente preparado. Então, úteis de terreno. Porque eu estou procurando uma imagem desse tipo. Tá? Porque eu estou procurando uma imagem desse tipo. Aonde? Branco é tudo que é mais alto no meu terreno. Cinza é tudo, né? Preto é tudo que é mais baixo. Lembrando que preto é o nível do mar, tá? Preto é o nível do mar. E branco seria o ponto mais alto que você predefine no seu cenário. Então, se o seu cenário tem 600 metros de altura, branco vai ser 600 metros. Se o seu cenário tem 300 metros de altura, branco vai ser esse tamanho aqui. Tá? Então, eu estou colocando uma imagem assim, quadradinha assim. A ideia de abrir o Tangram aqui na sala de aula é tentar achar um espaço aqui no terreno que eu possa usar como um mapa de relevo, né? Então, o Tangram, ele tem um mapa de relevo do planeta, né? E eu posso, uma vez que eu encontrei um lugar que me interessa, eu posso pedir para ele renderizar esse lugar do mundo e ele vai cuspir uma imagem para mim desse espaço do planeta. Quanto mais granulosa a imagem, quanto mais cheia de meandros assim, né? Mais turbulenta a imagem, mais craquelado vai ficar seu terreno. Quanto mais lisinho, né, os tons mais armados, provavelmente mais suave vai ficar o seu terreno. Não sei se vai prestar, só Deus sabe. Vou pegar esse aqui e vou dar um render dessa imagem aqui. Ele vai falar assim, olha, você vai gerar uma imagem bem grande. Sim, senhor, tudo certíssimo. É isso que eu quero. Eu quero renderizar uma imagem bem grande de algum lugar do mundo. De novo, se você tem uma posição no mundo, um tipo de geografia que te interessa, você pode ir especificamente na latitude e na longitude desse lugar e tirar
essa imagem aqui, tá? Tá dando para entender até agora? Só imagem preto e branco. Deixa o Tangram pensar um pouquinho. Ou pensar muito pelo visto. Talvez seja o meu download da Unity que está ocupando ele. E aí eu vou fazer o tratamento dessa imagem. Oh, render completo. Render completo. E vamos ver o que ele fez para mim. Eu vou abrir no GIMP. Vocês podem fazer isso no Krita também, tanto faz. GIMP é a ferramenta que eu trabalho há muitos anos, então é o meu lugar de conforto. Tá? Então vou abrir aqui esse download. Vou lá nos meus downloads. Vou pegar esse render. E eu vou ter aqui, ó, uma imagem gigantesca. Esse aqui é o 100% dela. O que quer dizer que eu ainda posso pegar... Desculpa, gente, vai ser muita tosse. Ainda posso pegar um pedaço, né, menor ou maior da coisa aqui, né? Eu posso cortar isso onde eu quiser. Eu acho que eu vou pegar ela não inteira, assim, acho que não preciso pegar ela toda, não. Mas eu vou pegar um quadradinho dela aqui, ó. Vou dar um crop aqui. Isso é um mapa de altura, isso é um height-map. E com sorte eu estou gravando, olha só, estou gravando. Então, eu estou fazendo imagem quadrada, eu prefiro trabalhar com imagem quadrada por um motivo muito simples. Tanto no Blender quanto na Unity, a base que você pede automático e rápido, você fala assim, gera aí para mim um plano cortado, né, um grid, né? A Unity vai gerar esse quadrado, o Blender vai gerar esse quadrado, então nada mais justo que gerar isso quadrado também, tá? Eu vou dar um corte assim, né? Ou seja, eu quero cortar isso aqui, e vou exportar isso aqui para usar aqui. Vamos deixar aqui na minha pasta pessoal aqui. Vou chamar de height-map, só para a gente lembrar do que se trata. Height-map. E eu vou exportar isso aqui. Beleza. Fino demais. Legal. E aí, vamos lá. Deixa eu fechar o Krita, eu não preciso do Krita hoje. Isso é aula de pintura. Você vê que eu estou mandando benzão, né? Essa é a minha aula de pintura digital. Estou já arrasando. Deixa o GIMP aqui, porque se eu tiver que editar essa imagem eu edito. Deixa o Tangram aqui, porque se eu tiver que copiar esse link depois para colocar para vocês, eu copio. Né? Deixa eu ver o progresso da Unity. Ó Senhor Jesus amado, Deus é Pai, a gente chega lá. Mas vamos para o Blender, vamos pedir um arquivo novo no Blender e vamos transformar esse height-map num terreno. Tá? É possível fazer o terreno para jogo no Blender e usar na Unity? Claro que é. Claro que é. Nossa, demais. Pode demais. Só que a ferramenta do terreno da Unity ela é muito legal, então assim, tem muita coisa massa nela. Eu vou fazer no Blender. Se por acaso não der tempo hoje por causa da internet da Unity, eu gravo amanhã, que é feriado. Eu gravo amanhã a aula para vocês da Unity, tá? Não vai ficar sem não. Não vai faltar não. Já que amanhã é feriado, eu gravo 2 teóricas. Não tem problema. Mas é vacilo meu. Eu que esqueci, no meio do caos do dia, de deixar o computador instalando na Unity. Mas vamos adicionar aqui, ó. O que eu quero adicionar? Eu quero adicionar um plano ou um grid, tanto faz. Tá? O grid seria o plano com cortes já, ó. Com cortes já. Eu quero isso já num tamanho, então assim, o que acontece? Na Unity, por exemplo, o padrão de terreno é 1000 metros por 1000 metros. Vamos fazer isso, 1000 metros por 1000 metros. 1000 metros por 1000 metros? Esse é o padrão lá. É gigante. Vamos no Google Maps? Vamos no Google Maps? Será que eu consigo medir? Eu tenho uma ferramenta de medida. Vamos ver aqui. Eu geralmente gosto de usar a Praça da Liberdade, né? Para poder fazer isso, mas... Deixa eu ver se eu consigo lembrar como que a gente faz. Tem uma ferramenta de medida e de distância, né?
que aqui, ó, 1 quilômetro. 1000 metros. Então, isso incorpora a PUC inteira e ainda os quarteirões ao redor. Se a gente for pensar assim, o que é um quilômetro de cenário para modelar e preencher, né? Olha quanto espaço é. Seria esse espaço inteiro aqui, que impõe a PUC inteira, a PUC São Gabriel inteira, mais o conjunto de prédio que tem do outro lado, né? Chegando ali no BR. E boa parte do bairro São Gabriel aqui, ó, do lado. Então é muito, muito tamanho. 1000 metros é muito tamanho. Talvez eu não queira 1000 metros, não. Talvez eu queira menos que isso para fazer um cenário. Tem muito conteúdo para encher. Imagina fazer todos os assets dessas ruas todas ao redor do campo São Gabriel. Isso é bem puxado. Isso é bem puxado. Vamos fazer uma coisa menor. Né? Meu Blender nem enquadrar ele está conseguindo. Ou seja, eu teria que vir aqui no Blender e falar, não é nada não, mas aumenta aqui, né? Aumenta para mim aqui a distância, né? Para pegar mais coisa. Né? Veja mais distante para mim, Blender. Né? Veja mais ao longe. Mas eu acho que assim, talvez 500 metros por 500 metros talvez seja melhor. Ainda é grande, ainda é bem grande. Vou deixar 1000 por 1000, sei lá, vamos deixar 1000 por 1000. Vamos deixar 1000 por 1000, vamos deixar gigante. É muito cenário. Então isso é algo para vocês pensarem no escopo que vocês forem fazer. O terreno é muito grande, tá? E aí o que acontece? Eu vou aplicar isso aqui, né, obviamente. Então, apply rotation scale, porque eu quero que esses 1000 metros seja a escala natural dele, tá? E aí eu quero usar aquele height map para poder fazer o relevo aqui, tá? E aí a gente vai começar no Blender a ter um pouco do conceito de como que a gente vai trabalhar no Blender esse semestre para fazer os modelos. A gente vai usar pra caramba esse bacana aqui, ó, os modificadores. Então a gente vai viver desses caras agora, ó. A gente tem uma lista enorme de modificadores, a gente vai entrando neles aos pouquinhos. Tá? A gente tem uma lista enorme de modificadores. Os modificadores eles fazem um serviço muito legal. Eles não afetam o meu modelo original, ou seja, ele não vai alterar os meus vértices originais, mas ele vai afetar o meu objeto no modo objeto. Então é um jeito de modelar não destrutivo. Então meu plano vai ser eternamente um plano se eu quiser. E eu posso colocar quantas texturas de height-map eu quiser para gerar terrenos diferentes. Ou seja, uma vez que eu configurei a minha base, eu troco a imagem e trocou de terreno. Muito útil, muito útil. Então, esse conjunto aqui de ferramenta torna o Blender uma ferramenta de modelagem procedural. Nesse mestre, a gente ainda vai estar trabalhando com semi-procedural. Mas essa ferramenta aqui, ó, ela transforma o Blender numa ferramenta de modelagem procedural, que é, você cria uma base de modelagem e a partir dessa base você gera variações infinitas. Assim. Você tem como progredir loucamente. Aqui no caso, hoje que eu estou fazendo terreno, eu vou usar uma ferramenta de deformação. Tá? Ou seja, eu não quero criar mais conteúdo no meu terreno. Eu não quero modificar as normais dele, isso aqui é basicamente um editor de dados desse conjunto aqui, ó, data é isso aqui é o nosso painel de data. Tá? Então, quando a gente fala que tem modificadores da família de data aqui, né, de transformação de data, ele vai mudar onde é que está o seu V, onde é que está a direção do seu normal, quem é que manda na sua normal, legal. Inclusive, para fazer algumas coisas de árvore, é interessante, às vezes, editar as normais. Esse aqui, eles geram vértices, tá? Então, isso aqui gera modelagem. Então, seu modelo, se você levar ele para Unity, é lá que você vai descobrir quantos cortes você gerou no final das contas, né? É lá que você vai descobrir o que é estrutura, isso gera. Esse aqui só transforma os vértices que eu tenho. E esse aqui usa uma simulação física do Blender, tá? Então, eu vou pegar aqui, desses aqui, eu vou pegar o Displace. Displace, ele vai deslocar os vértices para mim de acordo com uma textura. É isso que ele faz. Ele desloca vértices a partir de uma textura. E ele desloca no sentido que o que é branco sobe, o que é preto pode ficar ou descer, de acordo com a minha configuração. Pensou? Eu sei que você pensou. Eu sei que você pensou.
né? Mas tudo bem, vamos guardar essa no coração. Não, vai ser tipo assim, muito mais fácil do que eu pensava que seria. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou subdividir isso aqui, ó, só porque eu acho que com o número de triângulo que eu tenho, não vou ter muito detalhe. Vou aumentar aqui um pouco. Tá bom. Quanto que eu tenho aqui? Quanto eu tenho aqui? Vamos lá. 24 mil triângulos. Então, o terreno tá pouco. O terreno tá pouco. De verdade. Mas, para a gente entender o movimento ali do HeightMap, é massa. Aqui, ó, eu vou criar aqui uma textura nova. Vou chamar ela de HeightMap aqui, ó. HeightMap. Gente, eu vou tossir tanto. Desculpa o microfone, desculpa pessoas, mas eu vou tossir tanto. Pera aí. Ô, rapaz. Tem uma coceira aqui que eu nunca estou conseguindo me livrar dela. Eu vou configurar isso aqui depois que eu editar a textura. A textura, eu posso editar ela clicando aqui nesse botão de propriedades ou vindo aqui no painel de textura. Qualquer um dos dois me serve. Se eu vier aqui, ele vai clicar aqui para mim, na verdade. Tá? E aí, eu estou aqui com imagem ou filme. Esse é o preview. E aqui eu vou abrir a minha imagem de HeightMap. Observe que aqui ele já está me indicando que eu estou usando isso para displays. Mas nesse mesmo lugar, eu crio, por exemplo, textura para pincel, né? Ou para outros recursos do Blender. E aí eu vou abrir aqui, ó, o meu HeightMap. Não aconteceu absolutamente nada aqui. Só assim, Daniel mentiroso. Só não. Fica tranquilo. Eu não defini o que eu vou usar como coordenada para poder fazer esse HeightMap. Por enquanto, o que eu preciso disso aqui é só isso. A imagem é ligada nesse espaço, né? Posso configurar coisas aqui. Uma configuração que eu gosto de fazer é, em vez de fazer repeat, fazer o corte, ou seja, a textura ser só o tamanho dela, tá? Mas eu posso ter ela repetindo. E aqui, na verdade, se eu olhar, meio que dá para ver. Você consegue ver um pouquinho que ela afetou? Muito leve, muito leve. Então aqui só para comentar, se eu falar que ela o clipe, ela vai ser só uma aplicação disso, então eu vou cortar em algum lugar, mas por enquanto, deixa eu colocar no repeat. Daqui a pouco a gente pensa nessa aplicação. Vamos voltar para o modificador. E aí, quem é que está fazendo a coordenada dela? O meu mundo, a posição local, meu objeto ou meu UV, né? E aí, uma ideia aqui, ó, se eu quero mapear essa imagem, uma ideia boa seria eu realmente usar o UV dela, né? Nosso UV dela já está aberto, tá? Então, meu grid já tem o UV aberto. Esse é o UV do grid. Tá? Mas se fosse abrir, seria realmente só apertar Unwrap mesmo. E a mesma coisa. Tá? Vai abrir o UV de tudo, né? E aí, vamos voltar aqui para o meu layout. Não aconteceu nada. Por quê? Qual que é a força que eu estou usando para isso? Né? Qual que é a força que eu estou usando? Se isso aqui é 1000 metros, né, eu estou usando a força de 1, essa força de 1 provavelmente vai ser a força de 1 metro, sabe? Então vamos pôr uma força de 200 metros. Aqui, beleza. E aí eu posso falar que um ponto médio, ele é 0, ou seja, a coisa começa do nível do mar. Eu posso falar que o nível médio é o máximo, ou seja, vai começar nesse 200 que eu criei, né, no valor máximo. Deixar no 0, mais parecido com o que a gente faz de terreno. Né? E aí eu posso falar, não, mas eu queria, na verdade, que isso aqui fosse gigante, tipo 600 metros. Né? Não precisa tanto, vamos para 300. E aí, para acabar com esses craquelados aqui, ó, para acabar com esses craquelados aqui, e eu não ter que ficar dando subdivide, pode ser um problema, eu vou gerar uma subdivisão com o generate. Ou seja, agora eu quero gerar subdivisão. Eu não quero ficar entrando no modo edit subdividindo. Eu já estou com 24 mil polígonos. E meio que isso pode ser o LOD, sabe? Isso pode ser meu nível mais baixo de terreno. Quando eu estiver mais distante, eu posso usar esses 24 mil. Mas quando eu estiver perto,
Talvez eu queira usar o quê? Uma subdivisão. E aí eu posso ter o quê? Quantos níveis de subdivisão eu quiser aqui. Já para um terreno de 300 mil ou de 1,5 milhão. Né? E eu posso fazer essa subdivisão antes ou depois do displacement, dependendo do tipo de detalhamento que eu quero. Pois é, o que acontece é, quanto disso você vai ver simultaneamente? Então, quanto disso, se você está andando no cenário, quanto disso você está vendo simultaneamente? Deixa eu colocar aqui, eu acho que eu prefiro ele com 200. Acho que eu prefiro ele com 200. Deixa eu colocar um shade smooth aqui, só para a gente ver isso um pouquinho mais craquelado. Eu ainda posso fazer uma coisa bem gambiarrada mesmo, que eu posso colocar um nível de subdivisão antes e um nível de subdivisão depois. Né? Ou seja, um que aumenta o espaço de corte e um que só avisa esses cortes aqui. Ó. Eu estou com 1,5 milhão, mas eu tenho bastante granulação aqui. Ó. Então, eu dividi antes o meu modelo, isso é uma coisa interessante dos modificadores. Né? Você pode dividir antes e dividir depois. Você pode fazer a ordem dos fatores altera o resultado aqui. Então, ele vai ler primeiro esse modificador, depois esse, depois esse. E ele vai aplicar. Porque, vamos lá, o computador está processando as coisas na ordem. Então, se eu dei para ele 24 mil vértices e ele puxou o displacement, vamos desligar, você vai ver. Vamos desligar, ó. Tá vendo a ponte aguda? O que é isso? Ele tem o detalhe já na malha e está só deslocando. Então, ele dividiu primeiro a malha e depois moveu o vértice. Se eu desligar esse aqui e ligar esse aqui, ele moveu o vértice e depois ele dividiu suavizando. Porque essa divisão aqui, ó, ela vai suavizar o espaço. Então, ele está subindo os 24 mil e depois que está lá em cima que ele está dividindo. Ele moveu primeiro e dividiu depois. No outro, ele dividiu e subiu o vértice. Então, tem mais informação de... Então, se eu trocar aqui, ó, esse por esse, ele é mais granuloso, tá vendo? Se eu colocar esse aqui, ele é mais arredondado. E se eu combinar os dois, eu vou ter a junção dos dois. Ou seja, eu vou ter o arredondado para ter o detalhamento aqui, né? E deixa eu dar um walk aqui, ó. Vamos no navigation. Vamos num walk na navigation aqui. Deixa eu ligar o tab para ter gravidade. Eu tô com o pad. É tão grande esse terreno, gente, vocês não têm noção. É tão grande. Para eu atravessar isso aqui vai ser tão difícil. É enorme esse terreno. É um FPS. Olha. Vamos lá, vamos andar até lá. 1.000 metros de caminhada em jogo. Isso é um walk normal de FPS. Vamos correr. É só o walk simulator da coisa. É muito chão, gente. Eu queria chegar na montanha, no pé da montanha. Vocês entendem o tanto que isso é gigante por tempo já? Agora eu quero ver o quão gigante isso pode ser em relação de escala. Oh, cheguei, oh Deus é Pai, Senhor Jesus. E eu soltei no meio do terreno, não foi no terreno inteiro, sabe? Eu não andei a volta inteira. Então, eu soltei aqui, ó. Ainda tinha um espaço para cá. Né? Então, assim, é muito chão. É muito legal, né? Tipo assim, aqui o terreno ele tem bastante detalhe, olha, muito... Se eu colocar as texturas aqui, eu já tô suave, né? Tipo, as texturas. Depois tem que fazer o quê? Plantar árvore, plantar grama e tal, mas como construção de terreno, isso é muito, muito, muito bom, né? E beleza. Vamos... Isso aqui, não, vocês podem replicar isso aqui à vontade, né? Pode... À vontade. Lembrando, isso aqui, ó, se eu quiser fazer o LOD desse terreno, né, eu posso ir reduzindo aqui os cortes e falar que, não, de longe o cara vai ver só isso aqui. É isso mesmo, né? Porque
Quando está longe, não importa. Né? Quando está perto é que o bicho pega. Quando está perto eu quero ligar esses espaços aqui. Deixa eu ver a escala disso em outra instância aqui. Deixa eu colocar aqui 2 em 1, talvez 1 em 1. 2 em 1 em 1. Está bom, 1 em 1 está bom. Deixa eu dar append de um personagem. Eu quero assets 2. Está em models ou em úteis de terreno? Está em úteis de terreno. Não, tem models. PX Lab Model Aulas. Eu quero pegar esse cara aqui. Pode ser esse cara aqui de cueca rosa? Pode ser esse aqui. Eu quero pegar objeto. Append. Vamos pegar ele aqui, ó. Ele está aqui, ó, tá? Vamos aproximar aqui, só para vocês verem que ele está aqui, tá vendo? Ele está com uma pose estranha por causa das aulas de coisa, mas eu acho que dá para entender. Deixa eu aderir ele numa face. Vamos lá, deixa eu dar um zoom nele. Não, eu quero esse aqui. Gente, vamos lá, grab Z. Tá, aí, ó. Olha o tamanho dele no terreno. É meio grande, né? Então, 1000 metros por 1000 metros é muita coisa. Isso é algo que vocês têm que pensar na hora de criar o terreno, assim. Tanto no Blender quanto na Unity. Aliás, deixa eu aproveitar para ver como é que está a instalação da minha Unity. Ô, senhor. Tanto no Blender quanto na Unity, você tem esse problema de escala com demanda, né? Então, o Blender ele tende a fazer o oposto da Unity. No Blender, o que ele te dá por padrão é meio pequeno, na verdade. O cubo é grande, né? Um cubo de 2 metros por 2 metros, é um negócio meio gigante. Quando você pensa, nossa, é uma caixa de 2 metros é enorme. Mas quando você pede o grid dele é pequeno. Não dá para fazer um terreno nele. É um negócio minúsculo. E se você tentar fazer ali só cortando e subdividindo, você não vai ter, e colocar uma pessoa em cima não vai dar um tamanho legal, né? Então, vamos fazer essa demonstração aqui, ó. Vamos vir aqui, criar um grid. Esse grid tem 2 metros por 2 metros. Vamos fazer a mesma subdivisão. Vamos vir aqui e dividir por 10. E vamos criar aqui um novo displacement. Mesma coisa, vou criar uma subdivisão para poder definir o nível de detalhamento. Vou adicionar um displacement, que é o que vai fazer ele ter variação. Eu acho que isso aqui não é Canyon, é Arizona, não sei. Acho que é um negócio que eu tenho no Arizona. É um negócio que estava pronto já, então não coordenada de UV. E deixa eu colocar aqui um outro subdivision surface de um nível só para poder ter o controle disso. Vamos abrir aqui meu outro mapa de terreno. Lindo, né? Olha. É meio legal fazer terreno assim, fala a verdade. Você só põe a imagem, tem um terreno. Ops, tem um terreno aqui, ó. Agora é só plantar as árvores. Aqui, ó, eu vou mudar uma coisa, eu não quero ele no repeat por causa desse artefato aqui, ó, tá vendo? Isso tem a ver com repeat. Então eu quero tirar o repeat dele, colocar clip. E tem um negócio que chama clip cube. Que é também o clip mais levando em conta a forma cúbica, né? Tem o extend, que é interessante também. O extend ele vai levar o relevo para fora, então é como se o último pixel continuasse. Isso é legal, esse parece um que a Unity faz no terreno. Eu quero chegar lá, né? Mas quando você faz o terreno da Unity, quando você cria um terreno lateral, você vê que está usando um extend na textura. Mas aqui está ótimo. Mas vamos colocar o boneco de novo aqui, ó. Vamos colocar o nosso bonequinho visível aqui. Vamos selecionar ele e dar um grab.
Então, meio que, eu acho que dá para entender. Se você entra com o Blender por padrão, com as medidas padrão, o Blender faz tudo muito pequeno. Muito pequeno. Então, esse é o seu terreno. Você levar isso para um jogo sem pensar na medida, na dimensão, lascou. Se você fizer direto na Unity, a gente vai usar os 1000 por 1000, por padrão. Se eu mando esse terreno minúsculo para a Unity, e dentro da Unity eu aumento ele, influencia alguma coisa no jogo? Influencia. Objetos que você muda a escala na Unity afeta o cálculo de física. Então, o ideal é que não se faça isso. O ideal é que você faça tudo já numa dimensão correta, sem variação de escala, para que não afete os processos de física. Então, isso é um dos belos. Tá? Então, vamos lá. Já que a Unity está aqui, ainda pensando, ô tadinha. Ô tadinha, olha só. Ô, gente. 0 de 3. 0 de 3. Vamos trabalhar com esse terreno aqui. Eu vou desligar aqui esse grid 2. Vou ligar meu grid 1. Vou chamar isso aqui de terreno. E vamos pensar que nesse terreno aqui, ó, eu vou plantar coisas nele. Porque eu posso. Só porque eu posso. Só porque não custa. Né? E é bom um pouco para vocês verem o que a gente tinha de tecnologia no Blender, o que a gente tem de tecnologia hoje, e como que essas coisas são difíceis de alinhar, às vezes, com a Unity. Né? Às vezes é muito legal você saber fazer isso no Blender, eu já fiz isso profissionalmente, inclusive, mas às vezes, deixa eu colocar o Extend, o Extend é o meu favorito. Né? Às vezes o que você vai